Olá, turma, vamos à nossa aula de arte do dia 7/7, livro do segundo bimestre, páginas 457 a 461. Vamos falar da Bauhaus, a escola Bauhaus, né, na primeira metade do século XX. Várias inovações tecnológicas possibilitaram uma série de inovações, e com isso a Bauhaus ela surgiu no contexto de pós-guerra, onde vários materiais novos que podiam ser produzidos em grande escala puderam dar início a uma nova escola de arte. Com a expansão da indústria e a utilização da mesma pela arte e vice-versa, uma distância se abre entre as artes manuais decorativas e produtoras de objetos cotidianos e belas artes de vanguardas inovadoras e com influências industriais. Pensando nisso, o arquiteto alemão Walter Gropius resolveu tomar uma atitude. Para Gropius, a arte ela deveria ser útil para a sociedade. Nesse contexto aqui, o que acontece? A Bauhaus ela tinha uma filosofia muito interessante, que era que a arte deixasse de ser elitista e passasse a ser de fácil acesso para todas as classes sociais. Porque para os idealizadores da Bauhaus, a arte ela deve ser, além de algo estético para deixar o nosso dia a dia, a nossa vida mais bonita, ela deveria ser funcional também. E para ter algo funcional, todos mereciam ter, por exemplo, uma casa planejada, móveis planejados para se adequar melhor aos cômodos. Esse era o conceito da Bauhaus, né? Levar essa estética e essa funcionalidade para todas as classes sociais, já que num contexto de pós-guerra, os materiais produzidos em massa eram mais baratos e de melhor manuseio, né? E acabava sendo uma mão de obra mais barata também. Então, era uma escola de arte que aliava todas as artes em prol da construção de um mundo mais estético. Um novo período da história da humanidade se iniciou com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, que a Europa ela encontrava-se destruída, em especial a Alemanha, que carecia urgentemente de diversos materiais. Então, ela estava sem recursos e com uma grande necessidade de novas ideias. Daí surge a Bauhaus com toda essa ideia de inovar com os materiais que eles tinham em abundância naquele contexto de pós-guerra. Diante desse contexto, um grupo liderado por artistas de diferentes linguagens, liderados por grupos, né, que influenciados pelos movimentos de vanguardas, eles se uniram para ensinar na Bauhaus, na tentativa de aliar artes e ofícios com técnicas e materiais modernos e industrializados. A escola ela foi fundada em 1919 com esse propósito, né, de ensinar uma nova lógica conceitual para a arquitetura, o design e outras linguagens da arte, enfim. Procuravam adaptar a forma de cada objeto à sua função, mas sem perder a capacidade plástica e ainda que ligado à prática moderna e menos apegado aos preceitos decorativos do passado. Então ele tinha que ter o equilíbrio entre ser funcional e esteticamente bonito. Então, por isso, podemos observar nos trabalhos de diversos artistas da escola, como formatos de cadeiras, bancos, cores primárias, uma coisa bem moderna, mas com materiais industrializados. Algumas peças elas são tão famosas que ainda hoje são fabricadas. No caso, esse mobiliário aqui é até hoje. Eu já vi esse modelo sendo vendido. Ainda se vende, né? Na verdade, a gente costuma ver muito em salão, é, em escritório, esse modelo aqui. E aqui a gente tem a característica das cores primárias, né? Como nós falamos aqui no slide anterior, que cada objeto foi detalhadamente estudado para que se chegasse ao seu desenho final, porque as formas elas eram feitas para melhor servir ao ser humano e ao mesmo tempo em que eram apreciadas pelo caráter belo. Essa é a principal característica. Então, das várias características da Bauhaus, a gente tem a união e a tecnologia, entre arte e tecnologia, né? O funcionalismo, a influência de vanguardas modernistas, a liberdade de criação, principalmente, profissionais de diferentes áreas e assim acabava enriquecendo o ensino. E a Bauhaus, ela passou por uma série de mudanças e após uma série de perseguições nazistas, a escola ela foi fechada em 1933 por ordem do governo, porque ela foi considerada uma vertente comunista, né? Por causa de todo esse ideal de levar o melhor para todos, enfim. Ela sofreu diversas perseguições, infelizmente a escola foi fechada.
pois muitos artistas que trabalhavam e estudavam eram russos, né? Então, em meio às perseguições, muitos artistas mudaram-se para os Estados Unidos, influenciando na arte e no ensino de arte do país. Os principais campos de estudo da Bauhaus eram a arquitetura e o design, e porque para eles os edifícios tinham que ser mais otimizados, pensando sempre em custos menores devido à falta de recursos, porque era um contexto de pós-guerra, né? Então havia espaço para outras áreas nesse campo. Os objetos, eles precisavam ser acessíveis a todos, esse era o conceito principal, com formas limpas, puras, de formas geometrizadas, porque coisas geometrizadas em grande escala de produção acaba sendo mais fácil de produzir do que coisas com formas sinuosas. Então, por isso, os itens desenvolvidos eram baratos, eles eram feitos com materiais acessíveis e disponibilizados para compra. A Bauhaus ela também influenciou a tipografia da época, ou seja, a criação de impressão de fontes de letras e textos. A nova tendência ela buscava fontes com estilos bem simples, sem serifas, sem letras maiúsculas, sem formas, enfim, vocês podem perceber que foi uma coisa bem ampla, né? Não foi só limitado à escultura, ou à pintura, ou ao mobiliário, foi uma ideia, uma corrente que influenciou diversos âmbitos. É interessante observar como, apesar de a escola influenciar diversos artistas por todo o mundo, ela também foi influenciada, em especial pela arte construtivista russa. Muitos modelos tipográficos foram criados tendo como base a arte geométrica, política e simples do construtivismo. Outro conhecido artista que fez parte da escola foi o Vassily Kandinsky, o pai do abstracionismo, né? Essa obra aqui que a gente vê é uma das mais famosas do Kandinsky, que ele foi um pintor russo, né, que se naturalizou alemão e foi considerado o primeiro a desenvolver pinturas abstratas na arte moderna. O seu estudo das cores e da relação com a música, com as artes visuais, fez com que ele escrevesse o livro Do Espiritual na Arte, que escreve sobre as conclusões de seus estudos. Então, quando a gente fala de abstracionismo, corrente abstracionismo, a gente fala principalmente do Vassily Kandinsky, que foi o primeiro a fazer os estudos sobre a arte aliada à música, que deu origem à arte abstrata da modernidade. Joseph Albers, que foi um grande pintor e educador alemão, estudante da Bauhaus, ele compôs um corpo docente da escola também, né, participou, e ele criou composições matematicamente elaboradas, onde fez relações cromáticas entre as cores e aproveitou as formas geométricas em planos sobrepostos. Aqui a gente tem uma obra dele, que é uma coisa bem diferente, que não tinha se visto antes, mas como a Bauhaus abria espaço para toda essa inovação, então todas as produções foram extremamente bem aceitas. Os trabalhos de Marcel Brauer eram dotados de simplicidade e funcionalismo. O arquiteto design compôs uma série de cadeiras, bancos, poltronas, por exemplo, que utilizavam elementos modernos como aço, compunham confortos de móveis, de casa, enfim. Brauer foi um dos alunos da Bauhaus, sendo parte da primeira geração de estudantes formada pela instituição. É de sua autoria uma série de peças de mobiliárias, em especial cadeiras, poltronas, que são reconhecidas até hoje como marco do design, utilizando aço, móveis adquirindo um formato mais moderno, simples, então bem um reflexo do que foi de fato a Bauhaus. A escola alemã ela foi inovadora no que diz respeito ao ensino de arte fornecido aos alunos. A experimentação, a prática das teorias, a dupla função ensinar a saber fazer arte com as próprias mãos e pensar sobre ela, discutir conceitos, pontos de vista, enfim, foi uma das grandes contribuições para o ensino de arte da escola, além da tentativa de tornar a arte acessível a todas as classes sociais. Mesmo com apenas 14 anos de existência, a Bauhaus deu uma nova roupagem aos objetos de uso cotidiano. Muitos utensílios, como luminárias, cafeteiras, poltronas, enfim, elas são usadas até os dias de hoje, né, e foram feitos e estudados por designers que formaram a Bauhaus. Então, a arte produzida pela Bauhaus deu novos ares à arte europeia. E temos aqui um exemplo de arquitetura inspirada na Bauhaus, que o artista Frank Wright, ele utilizava as formas simples e buscava integrar a arte com a vida.
E a gente chama esse tipo de arquitetura orgânica. Ele criou a chamada arquitetura orgânica, que projetou obras mais dinâmicas, individuais e livres de padronizações. O organicismo que buscava aliar a forma à função, mas sim basear as formas de acordo com o espaço. No caso, realmente respeitando o local, sem interferir muito no espaço, a ponto da arquitetura se integrar ao local. Então, isso se chama arquitetura orgânica. E o Le Corbusier, que foi outro arquiteto muito importante no século XX, ele principalmente inovou com o uso de pilotis. E pilotis são essas colunas aqui que sustentam o prédio, né? O uso de pilotis na fundação de suas construções criava um novo espaço de convivência. A ideia era aproveitar todos os espaços. Então, por exemplo, se esse prédio aqui ele fosse direto no chão, para ele você perderia a luz do dia, você perderia o espaço. Então, os pilotis, ele além de dar uma luminosidade, ele ainda dava mais uma opção de espaço de circulação. As janelas na horizontal também são marcas registradas. O Corbusier foi um dos utilizadores do concreto armado, mistura que é cimento, areia, pedra, né, que oferecia maior resistência e possibilitou que inovações fossem feitas nas construções. Suas construções também influenciaram arquitetos como Oscar Niemeyer, tá? Que tem várias obras que foram realmente inspiradas nas obras de Le Corbusier. Então, fechamos essa unidade. Turma, bons estudos!